Olha, pessoa eficiente é aquela que realiza as coisas de modo a maximizar os resultados. Então, ela reduz o tempo para fazer alguma coisa e busca os caminhos mais simples. Ela foge da complexidade gratuita. Gente eficiente, portanto, gosta de ir direto ao ponto. Tem tendência a trazer tudo para a prática. Não é gente preocupada com a vaidade. E, acima de tudo, acho que um lance fundamental é o eficiente tem muita motivação. Então, quando a gente é eficiente no mundo do trabalho, em parte por causa dessa busca da prática e em parte por causa dessa energia da motivação, a gente é produtivo, a gente entrega mais e assim acaba também entregando melhor, porque aplicando o mesmo princípio numa única coisa, ela sobe em qualidade. Enfim, a ideia da pessoa eficiente, a princípio, é tudo de bom. Parece que é maravilhoso, né? Você fala, poxa, a eficiência é o que nós temos que buscar simples, sempre. Aliás, esse é o discurso em geral, quando você vai na prateleira de autoajuda infelizmente a gente tem que falar das antigas livrarias, é isso que você encontra, e hoje em dia nas plataformas virtuais que vendem livros. Então, a gente está aí olhando para algo que aparentemente é perfeito e acrítico. A gente deve assumir que a eficiência é o grande valor da vida contemporânea. O problema, como você disse, é que nem sempre é assim. E por que que essa ideia da eficiência está se tornando cada vez mais importante? Que movimento é esse? Bom, a vida digital é o principal fator que torna a eficiência cada vez mais importante. Ela, de fato, cortou quantidades absurdas de ineficiência no mundo como um todo. Então, imagina aqueles telefones do passado, tá? Que tinham os disquinhos ou dials com aqueles números para a gente discar. Imagina a ineficiência disso. Quantas horas será que a humanidade já gastou discando números? Sei lá, quantas horas será que eram gastas por ano? Sei lá, 7 milhões de horas, 10 milhões de horas, não tenho a menor ideia. Mas são milhões de horas. Agora, ó, um ser humano que viva 80 anos vai viver mais ou menos 700 mil horas. Quer dizer, aquela rodinha custava em investimento de vidas, sei lá, 10, 15 vidas por ano, simplesmente rodando naquilo. Agora, imagina todo o resto. Pelo mesmo raciocínio, quantas vidas em horas paradas no trânsito já foram poupadas desde que a pandemia mostrou que, quando possível, é positivo fazer as coisas de maneira remota. Uma hora eu vou fazer esses cálculos para trazer aqui, tá? Para a gente discutir isso. Mas eu arrisco, tenho um palpite de que talvez a gente tenha, daqui a pouco a gente encontre um break-even, um equilíbrio entre o número de horas em vidas perdidas na pandemia e o número de horas poupadas só com essa mudança de mentalidade. E agora a gente tem um novo fator que entra nessa conta com um poder gigantesco, que é a inteligência artificial. Né? Junto com todos os problemas que a inteligência artificial traz, com seus desafios, ela também traz uma poupança em horas, fazendo coisas que pouco somam. Pensa, por exemplo, na ideia de você passar dados de uma planilha para um documento, ou então você tem alguma coisa no documento no Word, aí você precisa montar a apresentação, aí você passa uma coisa para outra, hoje você aperta um botão e ela surge lá. Quantas horas de um trabalho que não soma nada para quem está fazendo já foram poupadas? Enfim, são milhares ou milhões, e essa mudança vai elevando a percepção da importância da eficiência. Por isso que hoje em dia ela se tornou esse tema hegemônico e todo mundo fala de eficiência para todos os lados. De acordo com essa definição, a eficiência em algumas áreas, às vezes, é o contrário disso. Por exemplo, no jornalismo, né? Sobretudo quando a gente considera uma variável bem importante na sua definição de eficiência e também na confecção de notícias, que é o tempo, né? A pressa é inimiga da perfeição, ou seja, da eficiência, no caso do jornalismo. Em que outros contextos a eficiência não é a melhor solução? É maravilhoso o que você disse. Então, esse é o ponto. E é por isso que a gente está aqui para discutir coisas complexas, né? Coisas que, às vezes, as pessoas não param para... Os eficientes não gostam muito, porque talvez eles achem que seja perda de tempo. Mas não é. O oposto, muito bom. Mas olha só, você trouxe um contexto. Tem um que eu acho que ainda é muito maior. A gente começa a achar que nossas relações pessoais têm que ser eficientes, elas se tornam desafetivas. Rasas. Inventei aqui para traduzir claramente. Frias.
elas, exato, frias. Mas pensa num afeto que vai voando da coisa, vai saindo como vapor até que ela fique fria. Então é isso. Então existe um problema na aplicação do conceito de eficiência na vida. Eu vejo cada vez mais casais eficientes. Casais eficientes têm pouco amor em geral. E não é porque não se amem, cultivam uma outra coisa e isso pode entrar no caminho, atrapalhando que experiências venham à tona que são de grande valor pessoal e que trazem algo de importante para o mundo também, porque a gente não é robô. Então eu acho que a eficiência, quando ela é levada para contextos onde ela não é a melhor solução, ela traz problemas, e um deles é esse das relações afetivas. Tem uma outra questão, tá? Muitas vezes a eficiência não está a serviço do sujeito que é convidado a ser o mais eficiente. Veja, a eficiência para se estressar 10 vezes mais, para assumir as funções de metade da equipe, para liderar sem ganhar um centavo a mais, usando tecnologia enquanto o resto do time é mandado, sei lá, para o banco de recrutamentos, é uma roubada. Existe uma diferença gigantesca entre você ser o agente da eficiência e você ser mero objeto da mesma. Objeto da eficiência pode ser bom também, tá? É lógico que é melhor eu fazer as coisas de forma que eu sinta que eu trago algo de eficiente para o mundo, porque eu sinto que eu estou fazendo um processo transformacional mais eficiente, mais legal e, portanto, mais realizador. Aí cabe perfeitamente a palavra eficiente, mas nem sempre. Porque é muito fácil que tudo isso venha sem um reconhecimento e sem as recompensas da eficiência. E aí, basicamente, o que você tem é simplesmente mais esforço direcionado para algo que não está alinhado aos seus interesses. Então, existem questões sobre a eficiência que são muito fundamentais, onde ela entra realmente maximizando a nossa felicidade, a virtude e a transformação positiva do mundo, e como ela dialoga com os nossos interesses e não simplesmente serve para que a gente se coloque de uma maneira ainda mais exasperada nessa vida já tão corrida. Álvaro, e a ineficiência? Ela pode ser boa, pode ser positiva? Não, na minha opinião, ineficiência nunca é positivo. Inclusive, boicotar faz mal, se afastar do seu potencial não traz nenhum ganho. Nada disso tem qualquer sentido positivo. O X da questão é simplesmente alinhar eficiência e reconhecimento. Então, e os espaços de aplicação do conceito de eficiência para que ele não se torne uma generalidade, o motivo da sua vida, o que é péssimo. Mas achar que a ineficiência é boa é uma ilusão. Não tem nada de bom nisso. Pensando o Brasil como uma coisa só, o que eu já acho uma premissa muito perigosa, porque Sim. o Brasil não é uma coisa só, enfim, posso aqui só de cabeça dar 5 diferenças que existem dentro do território brasileiro, mas tá bom. Você diria que esse é um país mais eficiente, mais ineficiente, de acordo com essa definição, ou nenhuma das duas coisas? Eu adorei seu comentário, porque nenhuma das duas coisas, porque a gente tem muitos Brasis, a gente tem um Brasil da eficiência absoluta, onde justamente o problema é que tudo se torna uma questão de eficiência, as relações pessoais, os valores, a moralidade, e a gente tem um Brasil que está distante da eficiência, inclusive por atrasos, vamos dizer assim, sistêmicos e materiais. Então a gente atrasado por ineficiência. Por ineficiência. Então a gente tem muitos Brasis. Essa ideia do Brasil eficiente ou ineficiente é uma bobagem. A gente não deveria pensar assim. A gente tem o que você falou, muitas realidades nesse país. E eu acho que quem está nos escutando deve pensar qual é a que vale para si. Porque se você está no âmbito da ineficiência, a eficiência é um objetivo a se atingir, sem a menor dúvida. Agora, se você vive aquela vida corrida em que tudo se dá sob o signo da eficiência, cuidado, porque tem coisas que funcionam, que vicejam muito mais quando não tem eficiência, quando tem amor, quando tem outros sentimentos envolvidos. Dito isso, o professor José Pastore publicou um estudo em 2019 que indicava que os brasileiros demoram 1 hora para produzir o que os americanos produzem em 15 minutos. E os alemães e coreanos em 20. Então, nessa visão, a produtividade média do Brasil, ela se manifesta sob o signo de uma parcial ineficiência, que está mais em algumas partes do que em outras. E a razão é tripla nesse caso. Então, eu estou falando aqui estritamente do âmbito do que é ineficiente produtivamente. Primeiro, nível educacional.
Então, quanto maior o domínio técnico, mais simples se torna a execução de tarefas complexas, e a gente tem que lembrar que essas diferenças produtivas se dão sempre no âmbito das tarefas complexas. Pois a gente tem automação produtiva. Quanto maior o número de dispositivos para auxiliar em tarefas, inteligência artificial, máquinas, etc., mais rápido é o trabalho. E quando não há, diz a Aline aqui, Álvaro, desculpa te interromper, mas eu acho que é um tema tão contemporâneo quanto importante, tem que tomar muito cuidado para a eficiência não virar burnout, né? Maravilhoso, exatamente. E aí tem a cultura, que quanto mais orientada a resultados, mais ela também gera produtividade e eficiência. Agora, muito na linha do que vocês estão falando, olha só como as coisas são complexas. Eu trouxe 3 pontos, tá? Então, nível educacional, automação e cultura. Pensa, por exemplo, agora nesses 2 últimos. Então, quando a gente olha a automação, a gente está falando de algo que reduz o número de empregos e a própria dependência do trabalho. Quer dizer, não necessariamente é positivo para a pessoa. Quando a gente pensa nesse aumento da eficiência, ela né, que vem da cultura, que cobra mais resultados, que está mais orientada a resultados, a mesma coisa. Isso só é bom para o sujeito em si, que está ali, para essa grande maioria, quando esses resultados são compartilhados de alguma maneira. Então, além de tudo, além da gente pensar que a gente tem ineficiências e eficiências e assim por diante, né? Então a gente tem que cada um vestir a sua carapuça, tem o detalhe de que, novamente, a eficiência de uns pode simplesmente significar o fardo de outros. Só para a gente terminar rapidinho, então, Álvaro, que ideia traduz melhor o que a gente busca quando a gente fala em eficiência? Vamos pensar num contexto mais pessoal, mais afetivo. Olha, eu acho que o que interessa aqui não é eficiência, amigos eficientes, pais eficientes, filhos eficientes e assim por diante. Eu acho que a gente precisa de uma presença de espírito, mas é uma presença proativa de espírito. Esse conceito de eficiência aqui está muito mais para dizer assim, olha, é importante que as pessoas reajam, assim, é muito comum cada um tá na sua bolha e aí alguém te traz algo para compartilhar que é importante para essa pessoa e a reação que você entrega ou que outra pessoa te entrega, ela tá estereotipada, ela não está ligada ao compartilhamento dos sentimentos, à identificação, à empatia. E isso daí realmente faz a gente se sentir muito só, né? A gente vive uma epidemia de solidão hoje em dia que tem muito a ver com as amizades. E isso é particularmente importante no Brasil, onde o nível de confiança interpessoal é muito baixo. Tem um estudo no Latino Barômetro mostrando isso, que é o mais baixo na América. Então, a gente tem esse problema da conexão com o outro, assim, na nossa sociedade, que tem muito a ver com desconfiança, com polarização, mas também com violência, com muitos fatores. Perfeito. E aí que é o negócio, eu acho que a gente tem que, nessa busca, falar, tá bom, eu quero buscar o correlato da eficiência nos meus relacionamentos. Eu quero trazer isso de bom, porque eu quero receber isso de bom. O que é? É uma experiência proativa de espírito. Não é só você escutar ou você falar, é você estar junto, você se conectar com aquilo que as pessoas estão falando para você, porque é uma coisa que está escrito na maneira como o nosso cérebro funciona. Quando há essa conexão, imediatamente as barreiras caem e a troca acontece.